até a próxima semana, até a quarta-feira da semana que vem. É, de fato, uma satisfação muito grande poder, por parte do IBEDPP, sediar esse curso, que, como disse há pouco o meu estimado Tiago Vieira, reúne um grupo de notáveis especialistas, pesquisadores e pesquisadoras no tema do reconhecimento pessoal, e talvez uma das mais importantes iniciativas realizadas aqui no Brasil, porque exatamente se concentra, né, no tema do reconhecimento. A gente tem tido outros excepcionais eventos realizados aqui, que estão relacionados ao tema da prova no processo judicial, especialmente no processo penal, mas talvez nunca antes a gente tenha tido uma concentração de tantos pesquisadores, tantos professores e professoras, falando especificamente sobre o tema do reconhecimento pessoal, e no momento em que é tão importante tratar disso, sobretudo em função da discussão que se reacendeu sobre a reforma do nosso Código de Processo Penal, o que torna a colocação desse tema na mesa, né, sempre algo urgente e relevante. Nós vamos ter, na noite de hoje, a participação de 3 queridos professores e professoras, queridos amigos, além de tudo, já parceiros de longas datas e de tantas outras jornadas, de sorte que é de fato uma alegria muito grande poder contar aqui com a participação da doutora Flávia Raal, uma das advogadas que eu mais admiro no país, extraordinariamente competente, que é exatamente a pessoa que hoje encabeça aqui iniciativas muito importantes no campo da contenção das injustiças, dos erros, das condenações errôneas, né, nos nossos processos criminais, tanto por parte do IDDD, entidade da qual ela é fundadora e também atualmente conselheira, e também, mais especialmente, com pertinência temática aqui em relação ao nosso curso, do Innocence Project Brasil. Também, da mesma forma, meu queridíssimo William Seconello, que é, junto com a professora Lilian Stein, seguramente hoje no Brasil, é um dos nomes que, no campo da psicologia cognitiva, mais tem dialogado exatamente com atores do sistema de justiça, com advogados, promotores, delegados, e que vem trabalhando com muita ênfase nos auxiliar na capacitação em relação a temas de psicologia do testemunho, de psicologia da memória, e que também abordará esse tema aqui nessa noite de hoje. E também, da mesma forma, minha queridíssima amiga, parceira também de tantos projetos, a professora Marcela Mascarenhas Nardelli, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fará exatamente a fala inicial na noite de hoje, tratando do tema da prova penal, epistemologia e do reconhecimento de pessoas, fundamentalmente tratando de reconhecimento de pessoas e erros judiciais, que é o tema que será abordado pelas professoras Marcela e também Flávia, antes da fala de William, que abordará o tema da psicologia do testemunho e do reconhecimento de pessoas. Eu queria apenas fazer essa saudação muito breve, de agradecimento mesmo, pelo interesse que tantas e tantas pessoas manifestaram de participar desse curso. Como o Tiago disse, uma iniciativa do Instituto, que parte de um projeto capitaneado por Diana Furtado Caldas, que é a coordenadora do Departamento de Cursos do IBADPP, e que foi quem nos encomendou, efetivamente, que concebêssemos esse curso. Quero agradecer também a imprescindível colaboração do meu querido e estimado amigo Saulo Matos, que divide comigo a coordenação acadêmica desse curso, e também, muito especialmente, ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal, na pessoa do seu diretor aqui presente, o Dr. Tiago Vieira, sem quem, efetivamente, esse curso não teria sido possível. Na verdade, Tiago me passou a palavra para que eu fizesse essa saudação de agradecimento, enquanto o nosso querido professor Vinícius Assunção pudesse assumir o posto, efetivamente, na condição de presidente do Instituto e de orador também dessa abertura do evento. Então, eu vou passar de logo a palavra para ele, para que ele possa também cumprimentar vocês todos e fazer também a abertura oficial do nosso evento. Vinícius, está contigo.
Boa noite a todas e todos. Falar depois do professor Antônio, querido amigo, é sempre uma dificuldade, mesmo quando é apenas uma breve apresentação. Eu tenho apenas a endossar as palavras do professor Antônio e agradecer agora, ainda mais oficialmente, na condição de presidente do Instituto, presidente em exercício, agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui, em especial das professoras e professores que vão abrilhantar esse percurso, esse trajeto acadêmico. Por coincidência ou não, o Instituto completa agora 10 anos. São 10 anos de trajetória que foi trilhada até aqui com muito afeto, acima de tudo, eu diria. Acho que nada teria sido construído da forma como foi se o Instituto não tivesse tecido uma verdadeira teia de afetos e através de pessoas queridas que compareceram nos seminários e nos outros tantos eventos, antes presenciais, agora, infelizmente, por um lado, virtuais, mas também estamos aí compartilhando a felicidade de poder realizar. É uma gestão que se inicia com todas as limitações e dificuldades em razão da pandemia. Não há momento de celebração, não há, infelizmente, o que celebrar num país em que temos e acompanhamos um desgoverno que não nos permite retomar os rumos de diversas frentes acadêmicas e de luta que nós compartilhamos, mas este curso é a prova de que nós estamos aqui, seguindo na resistência, em busca de um horizonte que seja minimamente diferente. Sabemos, e a professora Flávia Alta aqui, o professor William, a professora Marcela e todas as outras pessoas que compartilham deste momento, sabemos das dificuldades e limitações do processo penal nesta quadratura, mas não é apenas uma limitação do presente. São 80 anos de Código de Processo Penal que nós sabemos a quem serve e a que serve, e sabemos também das limitações e dificuldades de conseguir minimamente mudanças estruturais, ainda que tenhamos um punhado de artigos que declare um sistema acusatório do processo penal. Então, este curso, neste momento, neste instante de 10 anos de instituto, me parece que demarca uma posição acadêmica, uma posição técnica, dogmática e também política, no sentido de apresentar horizontes através dessas tessituras que possam abrir novos caminhos para que não repitamos o que tem sido trilhado até aqui em termos de um processo penal extremamente retrógrado, conservador. Bem, dito isso, quero agradecer imensamente, e Antônio já fez isso, eu agradeço, mas é preciso reforçar, agradecer imensamente a coragem e iniciativa da querida Diana Furtado Caldas, que já trilhou um belíssimo caminho na coordenação do Departamento de Publicações e fez o boletim alcançar aí um patamar que vem sendo continuado, mas colocou o boletim do Instituto Baiano de Direito Processual Penal num patamar bastante elevado, isso muito engrandece o Instituto. Agradecer também aos queridos professores Saulo Matos, Antônio Vieira, Antônio que é o nosso conselheiro, seja agora formalmente, mas nunca deixa de sê-lo, esteja mais à frente ou menos na gestão, Antônio é sempre o conselheiro de todos nós, é uma grande referência na Bahia, no Brasil, na advocacia, é um estrategista e um querido amigo com quem é bom sempre estar contando nessa trajetória. E o querido amigo, parceiro, Tiago Vieira, que é alguém que qualquer pessoa que minimamente conheça a história do Instituto e saiba do percurso de trabalho e das dificuldades que o Instituto já enfrentou, certamente conhece o amigo Tiago Vieira, esse especialista em direito digital, mas, além disso, um mago que faz por trás e pela frente com que as coisas aconteçam e sem quem não seria possível realizar este curso. Eu preciso também agradecer às instituições parceiras, a SDEP, o CEAF, e todas as instituições que, de forma direta ou indireta, puderam contribuir, indicando seus profissionais, integrantes, membros e membras, para que pudessem estar aqui hoje. Todas as pessoas convidadas são, para nós, pessoas muito caras, cuja presença vai permitir que o curso chegue a outro patamar e dessas trocas a gente possa
extrair, sem dúvidas, grandes resultados para mudar o processo penal. É essa nossa pretensão, talvez ousada, mas sem dúvidas, e cada um a seu modo, na sua frente de atuação, conseguirmos algo diferente. Eu quero deixar uma contribuição, e vou me permitir aqui ler um trecho, não seria eu, não sei se Saulo já está aí, mas nós temos essa insistência em trazer sempre um pouco de poesia para os espaços jurídicos, que são, por rigor, um tanto quanto protocolares, mas eu queria trazer uma pequena contribuição de um livro chamado O Vendedor de Passados, que eu acho que talvez caiba muito bem para iniciar este nosso curso na noite de hoje. E eu vou ler esse pequeno poema, está na página 12 do livro, é um livro do escritor moçambicano José Eduardo Agualusa, e se diz assim: nada passa, nada expira. O passado é um rio que dorme, e a memória, uma mentira multiforme. Dormem do rio as águas, e em meu regaço dormem os dias. Dormem as mágoas, as agonias dormem. Nada passa, nada expira. O passado é um rio adormecido, parece morto, mal respira. Acorda-o e saltará num alarido. É com esta poesia que eu quero declarar iniciados os trabalhos deste curso, que vai tratar muito de memória, de passado e, sobretudo, vai nos permitir construir um novo futuro. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos e sucesso nesta jornada. Um grande abraço. Um grande abraço, professor Vinícius. É importante lembrar também que o IBADPP tem sempre um processo de associação aberto. É só acessar o site www.ibadpp.com.br e preencher o seu formulário de associação. Também gostaria de convidar todas e todos que conheçam as produções acadêmicas do Instituto. Nós temos artigos diversos publicados no nosso site, nós temos o boletim, já referenciado pelo professor Vinícius, temos também o nosso canal do YouTube, com os eventos passados, e temos também o nosso IBADPPcast. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para a professora Marcela Mascarenhas Nardelli, ela que é doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Políticas Públicas e Processo pela Faculdade de Direito de Campos, Rio de Janeiro, professora adjunta de Direito Processual Penal da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma grande advogada criminalista e pesquisadora. Boa noite, professora Marcela. Boa noite a todos e a todas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o gentil convite que me foi formulado pelo meu caríssimo amigo Antônio Vieira, e aproveito, para parabenizar a ele, a Saulo Matos, a Diana Furtado, pela organização desse excelente e necessário curso sobre reconhecimento de pessoas no processo penal. E, para isso, o momento, eu acho que não poderia ser mais oportuno frente a essas... não só a conjuntura que a gente tem desse problema referente aos reconhecimentos, enfim, mas também frente às discussões legislativas sobre o projeto do novo CPP, em meio às quais afloram as expectativas, de que ocorra um aprimoramento desse procedimento para a realização dos reconhecimentos, e a fim de atender essas mais recentes pesquisas e avanços científicos na área, e também para capacitar os profissionais a respeito dessa visão que deve iluminar ali a realização do procedimento de reconhecimento de pessoas. Eu cumprimento também os meus colegas aqui que se fazem presentes nessa noite, profissionais por quem eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que desenvolvem, pelas importantes contribuições nessa área. E aproveito também para agradecer e para parabenizar o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que faço na pessoa de Vinícius, de Tiago Vieira, e com a certeza do sucesso dessa nova gestão. Eu tenho um grande carinho por esse instituto, e é um grande prazer participar desse evento e abrindo essas discussões sobre esse tema tão relevante nesse curso tão oportuno. E já que a gente, então,
está a iniciar na noite de hoje essas discussões, eu não posso deixar de trazer algumas premissas iniciais que se relacionam, de modo geral, às preocupações com uma determinação dos fatos de forma adequada dentro do processo penal. Em primeiro lugar, essa preocupação em evitar erros na determinação dos fatos revela um compromisso que o processo penal deve ter com o estabelecimento da verdade e também a necessidade de se ter em mente que assumir isso não importa consentir com violações de direitos e garantias fundamentais. Então, essa é uma premissa importante que eu acho que é preciso sempre ter à luz ali para orientar realmente esses esforços, principalmente quando se fala de prova e procedimento probatório nesse contexto. E, em segundo lugar, a prova e o raciocínio probatório, dentro dessa dinâmica, dentro dessa perspectiva, ostentam um caráter multidisciplinar. A determinação dos fatos que se realiza no processo não pode se fechar em procedimentos que sejam orientados por conhecimentos estritamente jurídicos, por os métodos e técnicas empregados devem se inspirar, portanto, nas contribuições das demais ciências. E é justamente dentro disso, dentro dessa perspectiva, que se insere a importância, né, do curso que está sendo iniciado hoje, que vai tratar desse meio de prova, que tem sido tão utilizado e tem sido fonte, fundamento principal de diversas condenações, a importância de se ter um olhar para esse procedimento que seja orientado, né, por essas contribuições, principalmente, né, da psicologia do testemunho, como hoje teremos o professor William que fará essa abordagem. Então, é importante sempre observar, ter um olhar crítico para o procedimento probatório dentro do processo penal, de forma a se ater, se observar as possíveis contribuições de demais ciências para essa finalidade, né, para essa importante finalidade de determinação dos fatos no processo penal. E a conjuntura atual do estudo do direito probatório tem evidenciado, felizmente, uma, ainda que sutil, mudança de paradigma nesse sentido. Então, o panorama vem se alterando e o que pode ser acreditado, de certo modo, né, a um relevante papel que vem sendo desenvolvido também pela epistemologia jurídica, então, no sentido de uma preocupação em evitar esses erros judiciais, orientar o processo para uma função, para o exercício de uma função epistêmica, ou seja, olhar para o processo como um mecanismo, um procedimento ali que seja capaz de proporcionar de forma adequada o conhecimento dos fatos a partir da prova. Então, é justamente em meio a esse contexto que se inserem as preocupações, as recentes preocupações, as recentes discussões do reconhecimento de pessoas à luz dessa perspectiva orientado pela epistemologia jurídica e contribuições das demais ciências. E para isso, para se dimensionar um pouco, né, a importância dessas discussões, um dado que é importante, que, pelo que vi, até fez parte da própria divulgação do curso, né, como um elemento que demonstra a importância de rever o modo de funcionamento, o procedimento para a realização desse ato, é o dado que é trazido pelo Innocence Project, e hoje a doutora Flávia vai falar bastante sobre essa questão, né, do Innocence, dos erros judiciais, mas só para adiantar esse dado importante, cerca de 69%, quase 70% dos erros judiciais tem um protagonismo, ele tem como fator determinante o reconhecimento de pessoas. Então, foi identificado como um cerne ali desses erros judiciais, reconhecimentos indevidos. E isso portanto, né, é preciso concluir que trata-se de uma prova frágil, especialmente se produzida sem observância de um procedimento adequado. Mas o curioso é que, apesar de contarmos cada vez mais
com o recurso da tecnologia, suas diversas aplicações possíveis na investigação criminal, apesar de termos cada vez mais ali avanços científicos que possibilitam uma maior precisão de algumas perícias, exames laboratoriais, a principal e mais frequente modalidade probatória que embasa grande parte das condenações é a classe ali, a modalidade das provas dependentes da memória. Dentro desse grupo, insere-se o reconhecimento de pessoas. E, frequentemente, essas provas dependentes da memória, e especialmente o reconhecimento de pessoas, são empregados para a determinação da autoria, são o principal fundamento ali para a determinação da autoria em alguns delitos, em especial, por exemplo, os crimes contra o patrimônio, que respondem aí por uma grande parte, né, das pessoas privadas de liberdade. Temos dados aí sobre isso, por exemplo, no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, recentemente em 2020, que demonstram, né, essas estatísticas. Enfim, e sabemos que nesses crimes em particular, os crimes contra o patrimônio, por exemplo, grande parte dessas condenações é fundada nessas provas dependentes da memória, onde se insere aí o reconhecimento de pessoas. E, como tal, portanto, né, em sendo o reconhecimento, em estando inserido dentro dessas provas dependentes da memória, está sujeito a uma série de variáveis que comprometem a capacidade das pessoas de se recordarem com precisão dos fatos que foram presenciados à luz da prática do fato, e mais especificamente, né, tratando-se do reconhecimento, da própria fisionomia e características básicas daquele autor do crime. Vários fatores, portanto, que estão ligados ao próprio modo de funcionamento da memória vão interferir nessa capacidade de reconhecer fatores como o decurso do tempo, limitações da memória, condições de iluminação ou outras características da prática delitiva, então vão comprometer, né, uma acurácia aí na realização desse ato. Não vou entrar nesse tema, porque vai ficar aí para o William debater, mas temos também alguns fatores que se mostram capazes de favorecer a ocorrência de erros que são decorrentes do próprio modo de realização do ato e podem ser creditados ao próprio sistema de justiça, ao procedimento, à forma como esses atos são realizados. Apesar disso, apesar da notável falibilidade desse meio de prova, essa é uma das provas que vem recebendo mais crédito em toda a persecução penal, de forma geral. Então, por exemplo, tanto por parte da polícia, que acaba confiando nesse ato do reconhecimento como uma das primeiras, e se não a única diligência realizada no curso da investigação, que acaba orientando os demais procedimentos, as demais diligências que vêm a ser realizadas, influenciando, portanto, o desenrolar da investigação, quando há efetivamente uma investigação, porque não raro vemos investigações que são baseadas unicamente em um reconhecimento precocemente realizado, costumam também receber um crédito muito grande por parte da acusação do MP, que acaba baseando-se, então, nesse ato, nesse reconhecimento, para requerer já medidas cautelares, para já requerer ali uma prisão preventiva e basear o oferecimento ali, a propositura da acusação com base unicamente nesse meio de prova. Também dos juízes, que não raro condenam com base nesse elemento e acabam sobrevalorando outras provas circunstanciais a partir dessa influência que adquire o reconhecimento dentro desse conjunto probatório, e dos próprios tribunais, que mantêm essas condenações e relevam a inobservância do procedimento adequado. Enfim, como eu já disse, né, o reconhecimento de pessoas é, não raro, aí, o principal ou mesmo único fundamento de condenações criminais. Muitas vezes, também, como também já disse, é o primeiro ato da investigação, que acaba por gerar uma falsa sensação de que o caso já foi solucionado,
e de modo que pouco se investigue depois, além de fazer também um outro ponto que vai ser explorado aí em outro tema do curso, mas de gerar aquela a influência, né, daqueles vieses cognitivos, viés de confirmação, aquele efeito visão de túnel, ou seja, quando se tem já inicialmente na investigação um reconhecimento realizado sem observância, né, como é comum desses procedimentos previstos no Código de Processo Penal, acaba que todos os próximos elementos, muitas vezes elementos que vêm a contrariar aquela hipótese de autoria, acabam sendo relevados, acabam sendo desconsiderados, enfim, outras possíveis teses, outros possíveis suspeitos alternativos acabam relevados, desconsiderados, em prol daquela hipótese que inicialmente já se aderiu. Então, enfim, é preciso compreender o reconhecimento de pessoas a partir dessas limitações intrínsecas. É necessário que o valor do ato seja avaliado, né, considerando-se a falibilidade desse meio de prova, sem que sejam tomadas precauções e seguidos protocolos adequados para sua realização, as chances de falsos reconhecimentos aumentam consideravelmente. Não por outro motivo, né, que se dispõe, que o Código se preocupa em estabelecer um procedimento para a sua realização, para a realização do ato de reconhecimento de pessoas. Nesse caso, o procedimento não tem o cunho de se constituir como uma mera formalidade ou como uma mera recomendação, como muitas vezes vemos os tribunais aí considerando. O procedimento previsto para a realização do reconhecimento de pessoas adquire um caráter epistêmico, um caráter de buscar evitar erros quanto ao seu resultado. Então, é claro, a gente não poderia desejar que fossem completamente evitados reconhecimentos falsos a partir do momento em que se seguem aqueles protocolos, mas seguir esses protocolos, seguir o procedimento previsto é uma condição mínima, se se quer atribuir ali um dado valor a esse ato de reconhecimento. Então, esse procedimento, eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara como premissa básica dessa discussão é que o procedimento previsto para o reconhecimento possui um caráter epistêmico, ou seja, seguir esse procedimento é se preocupar em garantir um mínimo de confiabilidade para o resultado dessa prova. Porém, o procedimento previsto no artigo 226 é o mínimo que se pode exigir, traz ali um conteúdo mínimo que se pode exigir para evitar que esse ato seja um veículo de condenações injustas, com base em erros judiciais. Quando se tem em vista os mais recentes estudos e pesquisas desenvolvidos dentro dessa área da psicologia do testemunho, e também quando se analisa, né, pesquisas até em outros sistemas, em outras legislações, já se sabe, já se tem, né, como certo que esse procedimento ele já é insuficiente, né, em grande medida, para garantir realmente uma confiabilidade desse resultado. Traz esse conteúdo mínimo, mas ainda precisa ser atualizado, e é isso que grande parte até dos meus colegas aqui desse curso, né, tem se empenhado, é nesse sentido que muitos daqui têm se empenhado nesses estudos, pesquisas, na emissão de protocolos para assegurar realmente, buscar mudanças na legislação, no Código de Processo Penal, para fazer com que o procedimento realmente atenda a absorva, né, essas mais recentes contribuições aí dessa área para garantir realmente um mínimo de confiabilidade para esse resultado. Eu destaco aqui até com bastante ênfase os protocolos que foram elaborados pelo IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que trazem ali realmente, que traz um compilado ali de protocolos mínimos que devem ser observados para a garantia da confiabilidade dessa prova, enfim, são recomendações que precisam ser realmente incorporadas na legislação.
Mas, de todo modo, voltando, né, ao próprio artigo 226, é preciso concluir que, pelo menos, ali temos diretrizes mínimas, condições mínimas para a sua validade. Então, destaco ali do procedimento previsto, né? Em primeiro lugar, a necessidade de que seja realizada aquela descrição do suspeito, que se está a reconhecer o suspeito da prática do crime, que a vítima ou testemunha comparecem ali, portanto, com o fim de reconhecer. Dentro dessa descrição, que deve se realizar previamente ali a realização do reconhecimento propriamente dito, embora o artigo não mencione, mas esses protocolos já busquem estabelecer, seria importante que não haja qualquer tipo de interferência, pergunta sugestiva, mas que a vítima ou testemunha relate livremente ali, né, a descrição do suspeito que presenciou ali praticando o crime. Também, um outro pressuposto ali para a realização desse ato de forma confiável é que se coloque ali, né, o suspeito que se tenha para apresentar ao reconhecimento ao lado, alinhado ali com outras pessoas que possuam características físicas semelhantes, de modo que nenhuma pessoa ali se sobressaia em relação aos demais. Então, esse alinhamento é um pressuposto para a confiabilidade do ato. E não apenas é necessário que haja esse alinhamento, ou seja, que o suspeito seja apresentado à pessoa que está ali para reconhecer, ao lado de outras pessoas, preferencialmente porque a gente não tem a princípio essa exigência, mas já é tido como correto, como adequado, que essas outras pessoas não sejam pessoas a quem pese qualquer suspeita, ou quem possa pesar uma suspeita. Enfim, mas pessoas sabidamente inocentes e não envolvidas com o fato, que se coloquem ali com características físicas semelhantes àquela que se está a se apresentar ao reconhecimento. Esse procedimento, esse alinhamento, é uma condição importantíssima para a segurança do ato de reconhecimento. Pode ser feito presencialmente, né, ou até mesmo por fotografia. Então, isso também vai ser objeto de discussão aqui no curso, não quero adiantar nenhuma dessas discussões, mas só para quebrar, né, aquela impressão que se tem normalmente, muito se contesta a ideia de um reconhecimento fotográfico, porque realmente o que se tem como prática corriqueira é um reconhecimento fotográfico realizado sem a observância de um procedimento adequado, ou seja, simplesmente mostra-se ali ou um álbum de suspeito, ou a fotografia, unicamente ali uma fotografia do suspeito, e isso realmente, tanto no presencial quanto no fotográfico, é algo que compromete a segurança do ato. Mas é possível reproduzir as condições de segurança do reconhecimento pessoal também por fotografia. Então, não é o meio que se realiza o ato que é responsável por si só por comprometer a sua confiabilidade, a sua segurança. Enfim, então essas são algumas medidas previstas no artigo 226 que servem para zelar pela acurácia desses reconhecimentos, então evitando práticas que possam sugestionar a testemunha e levar a um falso reconhecimento pelas circunstâncias em que o suspeito é apresentado à vítima. Então isso é importante. Por outro lado, também contempla, né, o artigo a possibilidade de avaliar a precisão da memória de quem irá reconhecer, então, na medida em que se dispõe de um alinhamento entre o suspeito e pessoas com características semelhantes, e também pelo fato de se poder comparar aquela descrição, né, a pessoa descrita com aquela pessoa eventualmente reconhecida ao final. Então, essas são algumas medidas importantes, claro, minimamente importantes para se garantir a segurança do ato. Agora, dada a fragilidade, né, inerente a esse tipo de prova, mostra-se especialmente problemático quando se tornam rotineiras e reiteradas algumas práticas que desrespeitam essa forma prevista, ou seja, essa forma mínima, né, para a sua realização, práticas essas que acabam validadas em juízo e a prova acaba sendo valorada normalmente, apesar do comprometimento da sua confiabilidade. E uma dessas práticas questionáveis é o chamado
reconhecimento por show-up. Ou seja, ao contrário daquela ideia de alinhamento, então, em que se tem por premissa a necessidade de colocar a pessoa suspeita ao lado de outras não suspeitas que tenham características semelhantes, ou seja, de modo que nenhuma se sobressaia ali sobre as outras, o show-up tem ali um procedimento que é contrário a essa ideia de alinhamento, ou seja, é um procedimento por meio do qual um único suspeito é apresentado isoladamente para a pessoa que está ali a reconhecer, indicando já, sugestionando muitas vezes, como é a única apresentada, né, seja por foto, seja presencial, isso acaba sugestionando a vítima ali que ela corresponde ao principal suspeito, ao provável autor do crime, enfim. Ao lado, essa prática de show-up, ela pode ser realizada, às vezes é muito comum, né, dispor-se ali da foto de um suspeito em especial, muitas vezes vemos até fotos que são retiradas de redes sociais, e apresenta-se ali, indicando muitas vezes para a vítima que essa pessoa vem cometendo crimes semelhantes e já foi responsabilizada por, enfim, sugestionando de alguma forma para a vítima, né, que se trata realmente de um provável suspeito. Também há uma prática muito comum, né, em que, identificada ali a partir das primeiras diligências pela própria polícia militar, quando identifica ali um potencial suspeito, a vítima, dentro do camburão da polícia, é chamada a indicar se aquele que está ali fora, muitas vezes algemado, enfim, seria o responsável pela prática do fato. Então, são práticas que comprometem substancialmente a confiabilidade desse reconhecimento, enfim, porque já tem ali uma sugestionabilidade que é relevante, e isso não tira qualquer expectativa de segurança desse reconhecimento. Também o álbum de suspeitos é complicado, porque se tem ali um álbum de potenciais suspeitos, então isso contraria a ideia básica, né, de que uma pessoa suspeita, que se tem como suspeita pela polícia, tem que ser colocada de forma ideal, né, ao lado de pessoas que não são suspeitas, isso para evitar que esse reconhecimento possa gerar uma suspeita que pese contra alguém a quem não haja ali, a princípio, qualquer relação com o fato. Então, temos visto muitas dessas situações recentemente, até Fantástico mostrou um caso nesse sentido, e justamente da pessoa que figura indevidamente nesse álbum de suspeitos e vem sendo reconhecida, apontada recorrentemente. Enfim, então, o álbum de suspeitos também não é uma prática recomendada, justamente por isso. Uma importante pesquisa nesse sentido, que foi desenvolvida pela Lilian Stein, Gustavo Noronha de Ávila, foi publicada pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça em 2015, trouxe importantes elementos para reflexão a partir dessa discussão do reconhecimento de pessoas e das práticas que muitas vezes são realizadas indevidamente. Esse relatório aponta que os problemas quanto à identificação precisa do acusado já começam antes mesmo da atuação investigativa da Polícia Civil. Então, inicia quando o policial militar precisa buscar rapidamente quem cometeu o delito, logo após a notícia da ocorrência do fato, ou ainda se utiliza da palavra da própria vítima para encontrar esse suspeito. Então, logo daí, dessa fase ainda precoce, né, sem ter formalmente sido iniciado o inquérito, já decorrem muitos procedimentos informais de reconhecimento. Então, baseados nessa técnica de show-up, em grande parte das vezes, com pouco rigor acerca de como apresentar o suspeito, de como instruir aquela pessoa a respeito de como reconhecer, de que não necessariamente precisa reconhecer, enfim, que a investigação vai continuar, independente se ela apontar o suspeito ou não. E essas práticas informais comprometem substancialmente o procedimento que é realizado depois, vem a ser chancelado aí pela Polícia Civil, ou mesmo que venha a ocorrer em juízo, ainda que se observe nessas oportunidades o procedimento previsto. Então, também uma questão que vai ser abordada nesse curso é a ideia da irrepetibilidade desse procedimento, enfim,
quando se realiza de forma equivocada da primeira vez, isso já gera imprestabilidade da prova, porque há uma influência indevida, enfim. Mas vou deixar essa discussão aí para meus colegas que se seguirem. Essa pesquisa também constata que nem sempre quem irá reconhecer descreve antes, é chamada a descrever antes a pessoa a ser reconhecida. Muitas vezes são entregues álbuns de fotos, então os álbuns de suspeitos, ou ainda é apresentada só uma fotografia, enfim, pedindo-se que se confirme ou não a identidade do criminoso. Então, essa prática, né, mesmo que informalmente, é citada como uma das grandes responsáveis por erros na identificação. E esse relatório identificou também a dificuldade dos atores jurídicos em observar as regras mínimas, previstas no CPP, o que se deve a vários fatores, como, por exemplo, a ausência de uma estrutura adequada nas delegacias para realizar o ato, então, um ambiente adequado, com aquele vidro especial para assegurar que a testemunha não seja vista, impossibilidade de atender aos requisitos estabelecidos no artigo 226, por exemplo, o que muitas vezes o próprio termo constante ali do artigo, se possível, serão colocadas ao lado de outras pessoas. Esse se possível, isso já gera um desestímulo aí para essa observância do procedimento. Também dificuldades que se consubstanciam na própria falta de treinamento, de formação dos atores encarregados da persecução para realizar esses procedimentos da forma adequada, para a importância de que se realize esses procedimentos da forma adequada, sob pena deles não poderem ser aproveitados, de serem responsáveis por comprometer toda a expectativa de um posterior reconhecimento, enfim. E esse relatório também, finalmente, constata que, mesmo em um cenário em que o reconhecimento é coletado por meios inadequados, a maioria dos juízes considera o ato, né, como uma prova determinante para a tomada da decisão ao final. Então, isso é claro quando se observa aí a tendência, né, da jurisprudência até pouco tempo. Não digo que foi superada, mas o STJ tem contribuído bastante para a superação, mas, enfim, até então muito recorrente no sentido de que o procedimento previsto no artigo 226 seria mera recomendação. Enfim, desconsiderando toda essa importância, todo esse caráter epistêmico para o procedimento, no sentido de garantir a segurança do ato, a confiabilidade do produto, né, do resultado desse reconhecimento. Então, o STJ tem anulado, por vezes, prisões, condenações baseadas em reconhecimentos feitos sem a observância do procedimento, mas ainda temos, né, como bastante marcante aquela orientação de que se trata de mera recomendação. Então, esse panorama precisa ser alterado e, enfim, é justamente importante, né, que a ratificação em juízo de um ato que seja produzido sem os mínimos padrões epistemológicos só contribui para a sucessão de erros judiciais que se atribui aos reconhecimentos, e é justamente nesse sentido, já vou me encaminhar aqui para o final, para não ultrapassar meu tempo, que essas iniciativas, a exemplo dessa iniciativa do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, adquirem um papel de extrema relevância, não apenas por conscientizar sobre a necessidade de se observarem protocolos que garantam a confiabilidade desse meio de prova, como também de capacitar os profissionais a respeito dessas diretrizes, da necessidade de se observar, né, esses procedimentos, e do alerta sobre os diversos fatores capazes de incrementar os índices de condenações injustas devido a esses falsos reconhecimentos. Mas não vou me alongar mais, nada mais justo agora que passar o bastão para a doutora Flávia Hall, que pode, melhor do que ninguém, apresentar de forma concreta essa relação entre os reconhecimentos de pessoas e os erros judiciais. Obrigada, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui hoje.